A gestão de resíduos tem sido considerada em diferentes países de diferentes formas, de acordo com a prioridade que se dá em função da questão social, da questão econômica, da questão ambiental e a regulamentação desse país. No Brasil, foi regulamentado em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, e a partir dessa lei, então, foram colocados os pré-requisitos para se fazer a efetiva gestão dos resíduos sólidos no país. E essa política, ela prevê a inclusão dos catadores e a inclusão dos demais agentes. A gente pode considerar a política nacional com dois grandes eixos. O primeiro diz respeito à elaboração dos planos de resíduos e o segundo diz respeito à elaboração dos sistemas de logística reversa. Enquanto o primeiro prioriza as iniciativas públicas, o segundo prioriza iniciativas prioritariamente privadas. E cada um deles tem uma vertente diferenciada, mas ambos há a prioridade para a inclusão dos catadores e inclusão social dos agentes envolvidos. Diferentemente da regulamentação europeia, apesar da regulamentação europeia ser uma das principais inspirações para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no Brasil a gente não tem a responsabilidade estendida do produtor como acontece no continente europeu. Aqui a prioridade se dá para a responsabilidade compartilhada, ou seja, todos os agentes envolvidos na cadeia, sejam eles produtores, distribuidores, comerciantes, o poder público, né, por meio das prefeituras, da municipalidade e também os consumidores têm seus papéis definidos. E cada um deles tem a função e devem estar de acordo com o que a regulamentação coloca. 6 categorias são priorizadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são os agrotóxicos e suas embalagens, os óleos lubrificantes e suas embalagens, os pneus, os equipamentos eletroeletrônicos, as pilhas e baterias e as lâmpadas. De acordo com a diretiva europeia, né, que regulamenta a questão da gestão dos resíduos eletroeletrônicos, 3 dessas categorias são considerados resíduos eletroeletrônicos, a saber, os resíduos eletroeletrônicos propriamente ditos, as pilhas e baterias e as lâmpadas. Ou seja, pode-se considerar uma prioridade dos resíduos eletroeletrônicos e por isso a gente escolheu esse eixo para trabalhar no nosso projeto. O nosso projeto priorizou um levantamento das questões relativas à gestão de resíduo eletroeletrônico no estado de Pernambuco, então como acontecia a gestão de resíduos como um todo e como acontecia especificamente a gestão de resíduo eletroeletrônico. E optamos por propor, um dos objetivos, propor um sistema de gestão da informação dos resíduos, priorizando balanço de massa e rastreabilidade desses resíduos. Uma vez que os resíduos eletroeletrônicos são considerados resíduos perigosos, então precisamos saber onde eles são gerados, como eles são transportados, aonde eles chegam, de que forma eles são geridos e destinados, para verificar se são destinados de forma ambientalmente adequada, como prioriza a lei. De acordo com a diretiva europeia, já são categorizados os resíduos eletroeletrônicos em função do seu risco, do seu potencial de risco. O risco dos eletroeletrônicos, eles advém dos metais pesados presentes nesses resíduos, a saber chumbo, cádmio, cobre, níquel. Então, são metais que em contato com o nosso organismo podem causar efeitos nocivos a partir da bioacumulação no organismo. Há técnicas de manuseio desses equipamentos, evitando, portanto, o risco, mas eles não estão amplamente difundidos. Esse também é um dos objetivos da nossa pesquisa. O risco no manuseio ele se dá a partir do momento que são abertos esses equipamentos eletroeletrônicos de forma inadequada, sem o uso de equipamentos de proteção individual. Então, seja um operador logístico, ou seja um catador, ou seja um profissional da reciclagem, é importante que ele saiba os riscos e saiba a forma como se proteger. Vários países já têm linhas de desmontagem da produção, priorizando a questão da saúde e segurança ocupacional. Então, esses profissionais conseguem desempenhar suas atividades e prevenindo, então, a contaminação a partir desses metais. Dentre os resíduos eletroeletrônicos, o que apresenta maior valor de mercado, pensando-se na reciclagem, na manufatura reversa desse equipamento, são os computadores. E principalmente aqueles que possuem a melhor proporção em relação às placas de circuito impresso.
Geralmente os celulares apresentam essa melhor proporção, não necessariamente todos, mas a maioria dos modelos apresenta essa proporção positiva. E o que significa essa proporção? Significa a maior capacidade de se recuperar, ou seja, estão presentes metais nobres. Então, a possibilidade de se recuperar dessas placas de circuito impresso justificam uma logística reversa, implementação de uma cadeia, disponibilidade de veículos e locais de armazenagem para esses equipamentos que têm maior valor agregado. Na contramão disso, equipamentos que têm menor valor agregado e apresentam maior potencial de risco, como é o caso de cartuchos de toner, monitores antigos que são conhecidos como CRT, tubos de raios catódicos, esses são resíduos perigosos e demandam processos de descontaminação. E para descontaminação, lógico, deve-se investir. Não se tem valor de venda, mas sim valor de descontaminação. Então, na hora de se montar uma planta de reciclagem de resíduo eletroeletrônico, deve-se pesar o tipo de material que vai se receber e se balancear, para não receber apenas materiais que sejam passíveis de descontaminação, mas também aqueles que têm um valor agregado, como é o caso, por exemplo, das placas de circuito impresso e dos cabos de cobre, enfim, aqueles que podem dar algum retorno para a cadeia e fomentar o sistema de logística reversa. Nosso projeto ele priorizou 2 etapas do sistema de logística reversa. Foi a etapa de balanço de massa e a etapa de rastreabilidade. Rastreabilidade quando você tem um produto, obviamente quando ele sai do produtor e está indo para o cliente final, a gente precisa rastrear onde é que ele foi, onde é que ele passou, como ele foi transportado. Quando a gente está falando de logística reversa, é exatamente o pós-consumo. Depois que ele consome esse material, para onde vai? Como é que vai ser descartado, como é que vai ser reciclado, como é que vai ser transportado, já que a gente está falando principalmente de eletroeletrônico, que tem riscos para a saúde humana. Então, no projeto, a gente desenvolveu algumas técnicas para conseguir fazer o tracking, fazer o rastreamento desses produtos a partir da chegada desse produto na cooperativa. Então, com esse produto na cooperativa, a gente consegue também fazer o balanço de massa. Qual é a importância do balanço de massa? Então, quando o produtor ele entrega um produto, está lá na caixa e tudo mais, ele diz quais são os componentes que são colocados naquele equipamento, por exemplo, um computador ou uma câmera digital. Mas ele não sabe de fato quanto de cada material tem naquele computador. E isso é um problema, porque quando você vai reciclar, você precisa saber quanto é que tem de metal, quanto é que tem de placa de circuito impresso, quanto tem ouro e etc. Então a ideia do sistema foi priorizar exatamente isso na chegada do produto. Então, por exemplo, se chega um celular da marca Nokia no sistema lá na cooperativa e é um modelo já conhecido e a gente sabe, por exemplo, no banco de dados que aquele modelo ali poderia ter 1,2 kg. E se esse produto ele chega com menos do que isso, se ele chega com 600 gramas, a gente sabe que tem alguns problemas que podem ter acontecido. A bateria pode ter sido descartada de forma errada, ou alguma coisa que já estava dentro do celular já pode ter sido retirado. E aí quando você recebe isso na cooperativa, você está recebendo um produto que já não vai ter tanto valor que deveria ter, e ao mesmo tempo a gente consegue comparar e ver onde é que está a responsabilidade. Porque quando você está no sistema de logística reversa, todo mundo tem responsabilidade. O produtor, a pessoa que consumiu, a cooperativa que pegou, a unidade recicladora que começou a reutilizar aquele produto ou remanufaturar aquele produto. Então, por isso que é tão importante o balanço de massa. Então, uma coisa importante desse sistema a partir do momento que você faz esse balanço de massa e separa o material que tem naquele produto, seja no celular, seja no computador, seja em qualquer eletroeletrônico, você tem como descrever quanto de cada produto você pode remanufaturar, reutilizar ou recolocar na cadeia produtiva. Então, isso é muito, muito, muito importante, porque
a gente ainda não tem muitos dados, a gente não tem muito registro, e isso é um protótipo que pode avançar essa política nacional e principalmente dar dados para o CNI utilizar a respeito dos elétricos e eletrônicos. Então isso é um compromisso que a gente acabou tomando dentro do projeto e acredito que pode ser muito válido para o que a gente tem feito aqui no Brasil. O principal objetivo do nosso projeto foi contribuir para a obtenção e gestão da informação referente então aos resíduos. Essa foi a ideia e, em última instância, contribuir para o Sistema Nacional de Informação sobre Resíduos. Mas ao longo do desenvolvimento do projeto a gente viu que haviam outros aspectos que deviam ser priorizados e a gente tentou abarcar um pouco isso também na nossa trajetória. E um deles foi a questão relativa à gestão de pessoal, vamos chamar assim, a organização do processo produtivo. A gente sentiu que associações e cooperativas têm um potencial muito grande, têm respaldo legal para atuarem, mas não tem conhecimento. Então a gente procurou levar e conseguimos desenvolver junto à Fundação Joaquim Nabuco, com parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, o Centro de Tecnologia do Nordeste, o CETENE, e também o Instituto Técnico Federal da Paraíba. A gente conseguiu fazer então uma parceria com vários profissionais e a partir dali então desenvolver capacitações, e essas capacitações a gente viu um retorno bastante positivo no sentido de transmitir conhecimento e também permitir um desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente adequado dessa cadeia.